Bom dia, meu nome é Lúcia Gomes, eu sou psicanalista clínica e hoje nós vamos falar sobre psicanálise forense. O que é a psicanálise forense? É a psicanálise tradicional, né? A nossa psicanálise clínica, que a gente vai abordar na forma forense. O que a gente estuda? A gente vai estudar o inconsciente do nosso analisando, das vítimas, das testemunhas, porque das testemunhas, muitas vezes, a gente tem que analisar, porque devido ao trauma, fica lacunas. E aí a gente vai analisar, vai puxar pela memória para a pessoa, para o nosso analisando lembrar daquilo que ele viu ali na cena em questão. Em relação à perícia, muitas vezes o periciando, o termo periciando é o nosso analisando, muitas vezes o juiz ele manda ali o periciando para a gente fazer uma análise. E só que é aquela questão, gente, não tem ilusão que, no caso, a personalidade antissocial, que a gente, hoje, a gente é classificado como sociopata ou psicopata, geralmente esses casos, eles não vão dar bons resultados, porque geralmente esse tipo de personalidade, em primeiro lugar, ele já nem busca ali uma análise. Geralmente, quando ele busca, é porque o juiz determinou. E no caso desse transtorno de personalidade, todo mundo imagina assim, serial killers, mas não necessariamente. Há políticos, há pessoas muito empresários, são pessoas assim muito inteligentes. E dentro do contexto jurídico, essas pessoas, se elas não tiverem ali, passar por um perito criminal, que no caso pode ser um psicanalista, um psicólogo forense, essas pessoas elas têm o poder de enganar até mesmo o próprio juiz. Elas têm um poder de manipulação altíssimo, grandioso. Então a gente vai estudar ali, né, a mente deles. Nós somos, digamos, investigadores da mente, investigadores da alma. Então, basicamente, isso que a gente vai estudar, é lógico que não é só isso, a gente vai ver criminologia, vitimiologia, entre outras coisas. Hoje é só introdução mesmo para a gente estar entendendo ali dentro do contexto. A vítima, a gente tem que ter muito cuidado ali na hora que a gente está fazendo a nossa análise, porque a gente tem que estar com a nossa análise em dia, nossa supervisão em dia, assim como na psicanálise clínica. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos nos identificar com a vítima. Muitas vezes a gente vai se identificar com o próprio delinquente ou com a testemunha. Então, é imprescindível estar com a análise em dia. A psicanálise forense, ela não é para todos, porque nem todos vão ter estômago para suportar ouvir detalhes sórdidos, porque a gente vê muita coisa que, aos nossos olhos, não é o normal. Só que o detalhe, não podemos julgar.
Assim como na psicanálise clínica, que quando nós atendemos, independente da situação, pode até não corresponder com os nossos valores morais, mas nós não julgamos, nós estamos ali para ajudar, não para julgar. Na psicanálise forense é a mesma coisa. Então, você vai ouvir ali detalhes ali que para nós, digamos assim, nossa, como essa pessoa foi capaz de fazer isso, mas nós não podemos julgar. Então, é por isso que não é para todos, porque quem não tem, digamos, estômago, entre aspas, não deve mexer com essa área. Continua na clínica mesmo, que é mais tranquila, mas é uma área nova que promete expansão. Só que geralmente não é só eu chegar e falar assim, vou lá no fórum e vou pedir lá para o juiz que eu quero ser psicanalista forense. Não é assim que funciona. Geralmente eles contratam psicólogos que são que optam por aprofundar na psicanálise, porque tem muito psicólogo aí que decide pela psicanálise, né? Tem psicólogo aí que defende mais a psicanálise do que a psicologia em si. Não, assim, a gente banalizando a psicologia, mas é por a psicanálise ela ir a fundo na mente, né? Ela ir desde os primórdios lá de Freud lá, que Freud ensina, né? A gente estudar o id, o ego, o superego, então a gente vai na raiz. Então, por isso que ela é tão importante aí dentro do fórum, dentro da justiça, para a gente entender o que se passa na mente daquele criminoso. E em relação à vítima, também a gente tem que estar atento, porque hoje a Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma lei maravilhosa. Só que tem pessoas que usam para o mal, tem mulheres que usam para o mal. Tive uma discussão com meu marido, aí gera todo aquele contexto, não, meu marido me bateu, meu marido fez isso, aquilo. Não fez, é só uma vingança. Então, nesse caso, por exemplo, um exemplo prático, o psicanalista ele tem que estar atento para ver se realmente aconteceu isso, se não é uma vingança, se não é um capricho, digamos assim. Então, é por isso que a gente tem que estar atento a tudo isso. São várias e várias coisas. Numa uma disputa por uma guarda, por exemplo, de criança, a gente tem que estar atento ali para ouvir todas as partes, a gente, se é uma criança de repente, em caso de vulnerabilidade, a gente tem que estar ali atento à criança, a gente tem que defender ali, o direito da criança. A gente tem que analisar a questão dos pais, do pai e da mãe, ver o que é melhor para a criança, e tudo isso é o papel de um perito, de um psicanalista forense. Tem algumas anotações aqui que eu acho importante, que eu fiz aqui para passar para vocês. Geralmente, quando no caso da psicanálise forense, o juiz vai pedir um laudo. Só que nós, psicanalistas, sabemos perfeitamente que nós não damos laudo, nós aplicamos alguns testes que podemos fazer sim, mas nós não fechamos diagnóstico. Geralmente, quem fecha diagnóstico é psiquiatra ou psicólogo. Então,
geralmente a gente, quando for dar esse laudo, a gente vai dar um parecer, encaminhando assim um parecer. De repente a gente encaminha para o. Tem casos que a gente vai precisar enviar para um psiquiatra, aí vai escrever lá, o meu parecer que fulano de tal, vamos supor, estava em um estado de psicose, que não é a mesma coisa de ser uma pessoa psicótica, porque o psicótico, geralmente, ele cria um mundo à parte, ele confunde realidade com o mundo real. Mas uma pessoa, no caso, por exemplo, de um crime, ela pode estar em um estado de psicose porque ingeriu álcool demais, porque ingeriu substâncias ilícitas, de repente a pessoa estava drogada, foi lá e cometeu o ato. Então, ele estava em um estado de psicose. Lembrando que, se a pessoa estiver em um estado de psicose, ela provavelmente ela vai se arrepender do que ela fez, que é bem diferente do caso do psicopata, que é zero empatia. E aí a pessoa até fala, mas o caso do psicopata, ele fica assim ou ele já nasce assim? Ele já nasce. Já é uma coisa que ele nasce mesmo sem empatia, já é o córtex cerebral dele que já vem faltando mesmo ali, uma massa cinzenta, não me recordo o nome. Então, já é uma coisa assim que a pessoa nasce, não é porque ela quer, ela se torna assim. E os sinais, eles são dados desde a infância. É aquela criança que vai maltratar o bicho, vai maltratar os irmãozinhos, mas não o maltratar numa brincadeira de criança, sadia, é aquela que quer mesmo abrir um sapinho para ver o que tem dentro, ela tem o prazer pela dor mesmo, ela vai querer sufocar o irmãozinho no berço ali para ver a dor, ela tem muito prazer no olhar ali, é, a dor nos olhos das pessoas. Quando a gente for estudar criminologia, a gente vai se aprofundar mais nisso e a gente vai ver até mesmo casos reais, como o Pedrinho Matador, se vocês já quiserem pesquisar aí na internet. Tem várias entrevistas dele, ele faleceu em 2023, ele foi assassinado, mas assim, se pegar os vídeos e acha no YouTube, vê que a pessoa é zero empatia. Esse foi um serial killer. Então, a gente vai estudar muita coisa, tem muita coisa boa. A vitimiologia é uma matéria muito gostosa de estudar, então tem muita coisa. Hoje é só a introdução. Na anamnese, a gente vai fazer toda a trajetória ali do periciano, incluindo os seus traumas. Então, assim, essa área da psicanálise forense, ela é excelente porque ela vem trazer um pouco de humanidade. Por quê? Porque a nossa justiça convencional, ela vai julgar o crime pelos seus, o Código Penal. Então, ela vai lá, ela não vai, digamos assim, eu vou punir porque eu não fui com a cara dele. Não, eu vou aliviar porque. Não. Ela vai seguir o Código Penal e, de acordo com seus delitos, ela vai punir ali o criminoso, o delinquente. Mas, onde entra a psicanálise forense, ela vai trazer um pouco de humanidade ali para a situação. Ela vai
acolher a dor ali da vítima, ela vai mostrar para aquela vítima que aquela dor que ela está sentindo, que ela é legítima, que não é, muitas vezes, já vi relatos de mulher que quando chegou em uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, por ser vítima de violência doméstica, foi banalizada a sua dor como, volta para casa, sabe? Então, assim, dentro da psicanálise forense é para mostrar que essa dor é uma dor válida, essa dor é uma dor que tem que ser acolhida, sabe? Porque não é uma coisa banal, é uma coisa real, é um trauma, é uma dor que está doendo ali na pessoa em si. E no caso do criminoso, o que levou ele a fazer isso? Vamos estudar o comportamento dele. Qual foi o fato? E lembrando, gente, que quando entra no não julgar, é não nos colocarmos ali como pessoas que, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu estou sob o controle da situação e não vai acontecer. Pode acontecer com qualquer um de nós. Por quê? Uma mãe, um pai, já imaginou vendo alguma coisa ali acontecendo com o seu filho e vai cruzar os braços e deixar acontecer? Ou vai tentar pelo menos, ali defender o seu filho? Isso aí pode ser um marido, uma mulher, um, um namorado, qualquer pessoa. Então, assim, e só que a gente sabe que, infelizmente, há certas brechas aí que, de repente, o culpado vira inocente, o inocente vira culpado, né? A gente sabe que existe isso, não somos inocentes. Então, é onde que a gente tem que estar vendo tudo isso e, infelizmente, vai ter pessoas ali que são inocentes. A gente acha que toda pessoa que entra no sistema carcerário que é criminoso, infelizmente vai ter pessoas ali que vão ser presas e não cometeu crime. Então, por isso a importância ali da psicanálise forense, para ela estar atenta a tudo isso. Quando tem isso no fórum, né? Quando o juiz ali permite, tem expansão, mas ainda não é muito comum. Hoje em dia tem até certos tipos de terapia holística que estão aceitando dentro do judiciário, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser mudada. Vamos pegar um outro tópico aqui. Falamos sobre o laudo, né? Vamos. A justiça mais humana é possível quando se escuta o sujeito em sua totalidade, considerando sua complexidade. É mostrando ali que somos seres muito complexos. Ninguém é igual a ninguém. Então, do jeito que eu trato o Pedro, eu não posso tratar o Paulo. Mas foi o crime é igual, o Código Penal é o crime X, Y, Z. Mas que situação que levou o Pedro a cometer esse crime? O que passava na cabeça dele? O que ele viveu? Quando ele era criança, o que aconteceu na infância dele para trazer esse distúrbio para o dia de hoje? Será que quando ele era criança, ele não foi abusado? Por isso hoje, de repente, ele tem raiva ali de mulher, de repente a gente sabe que de crianças que foram abusadas, elas tendem
ali a ter raiva de mulher ou de homem, pode ser sim um futuro ali maníaco, né? Ali, então, assim, são muitas e muitas coisas ali que a gente tem que estudar e não julgar ali a pessoa pelo crime. Por isso, a empatia, ela é a mesma da empatia quando a gente atende na clínica. Só que a gente tem que ter um posicionamento. Por exemplo, vem ali aquele perverso mesmo, falando no caso de perversão. Já teve. Eu estava assistindo ID uma vez, Investigação Discovery, que a psicanalista ela se encantou, ela jogou, como se diz, a carreira dela fora, porque simplesmente ela ficou encantada ali pelo psicopata, ela ajudou ele a fugir. Então, é onde que a pessoa tem que ter ali a sua posição ali para ela procurar não se envolver, porque quando a gente for estudar criminologia, eu vou passar alguns casos, ver que eles são muito sedutores. Então, é por isso que eles podem chegar até mesmo a enganar o juiz, porque, assim, até o próprio olhar deles já é de sedução, zero empatia ali, não esboça emoção, mas eles são muito ardilosos, muito articulados, então eles vão fazer tudo para envolver pessoa, não fiz nada, tal, e faz aquela posição que a pessoa pode cair. Então, para isso, é bom que sejam psicanalistas que já têm uma bagagem, já têm, assim, uma bagagem de muitos atendimentos, ali já conhece vários tipos de personalidade, que seja um psicanalista que goste de estudar, está sempre ali procurando estudar, ler bastante, ali para poder se aprofundar e não deixar se enredar, não deixar o emocionalismo falar ali mais forte, porque todo criminoso ele tem uma historinha que ele quer se passar por vítima. E muitas vezes a pessoa, quando é psicótica ou ela está no estado de psicose, ela vai colocar isso como uma verdade ali. Ela vai acreditar, não, a vítima sou eu. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo comigo. Então, se o psicanalista ele não está atento a isso, ele vai se deixar assim enredar e pode até mesmo chegar a ficar confuso. Por isso eu estou ressaltando sempre de estar com a análise em dia, de estar com a supervisão em dia e de analisar. Faz o curso e pensa assim, gente, quando entrar na criminologia, porque hoje é só uma introdução, quando começar a ver mesmo as coisas pesadas, fazer uma avaliação. Será que é isso que eu quero para minha vida? Mas, saindo do campo jurídico, a gente, nos nossos consultórios, fazendo uma anamnese, que a gente tem toda a autonomia para ver se a gente pega, se a gente aceita ou não o caso, nos nossos consultórios podemos atender. A gente pode atender policiais, a gente pode atender as vítimas. Se aceitarmos, podemos atender aí, outros tipos de casos. Por exemplo, no caso do psicótico, eu recomendo, se for atender, que a pessoa
esteja em tratamento com psiquiatra. Quando for na anamnese, você toma algum tipo de remédio? Eh, Você passa pelo psiquiatra? Porque, de repente, pode ser vamos pegar um paciente esquizofrênico. Ele, com acompanhamento, porque a gente sabe que não tem cura, com acompanhamento, tomando remédio, ok, a gente pode atender, mas a pessoa pode ter uma alucinação ali, confunde a realidade. Ela tanto coloca a vida dela em risco, quanto ela coloca também a nossa vida, nós como psicanalistas, em risco. Então, por isso, nesse caso, eu aconselho, na anamnese, quando a pessoa relata ali que ela tem, por exemplo, é o psicopata, ele jamais vai falar que ele é psicopata, né? Lógico. Mas assim, a pessoa já chega ali no consultório e ela vai falar, fala assim, eu sou diagnosticado como esquizofrênico e eu tomo remédio X, por quê? Não atender. É lógico que, de repente, a pessoa tem medo, fala, não, esse eu não vou atender. Ok, tudo bem. Já para isso tem anamnese, para a gente destrinchar, para a gente ver o que a gente quer e o que não quer atender. Por exemplo, tem muita gente que fica muito sensibilizado, e eu também confesso que eu fico, quando se trata de crianças. E vou pegar aqui, eu vou ter uma psique boa ali, como que vai estar meu psicológico para ouvir uma criança que foi vítima de abuso, vítima de violência, que existem vários tipos de violência, e as pessoas hoje confundem com violência doméstica somente o apanhar, o bater, o torturar e coisas assim. Mas também tem a tortura psicológica, já chamo de tortura mesmo, que essa aí, de repente, ela causa transtornos até para a vida inteira. Então, estou disposto a atender uma criança que foi abusada, tenho um psicológico bom para atender um policial, porque o policial também, ele vê muita coisa feia. Então, são pessoas também que estão cheias de traumas e que vai chegar ali no teu consultório e vai desabar. Muitos vão estar até mesmo com ideias suicidas. Como que você vai se posicionar mediante isso? Uma coisa que a gente não se envolve, né? A gente tem ali a escuta psicanalítica, a gente vai ouvir, vai acolher o nosso paciente, mas se a gente se envolve de uma forma como somos melhores amigos, a gente sabe que não há transferência, então a gente não pode envolver. E o que é conversado ali também não podemos repassar, isso todos nós sabemos. Mas, e no caso, se chegar ali, por exemplo, um policial e falar assim: olha, eu estou sobrecarregado, eu ganho muito pouco e eu coloco a minha vida em risco todos os dias e eu estou pensando em me suicidar. Qual vai ser a sua posição? Você, dentro da análise ali, lógico, você vai é, conduzir dentro do manejo clínico, mas você viu que a pessoa não tirou a ideia ali da cabeça, ela está com aquela ideia recorrente. Muitos psicanalistas vão falar assim, se você tiver essa ideia, me liga, que vai
procurar conduzir aquela situação. Mas não são todos. Então, no caso, independente de qual paciente, seja na clínica ou na forense, já que você tem os dados, nesse caso em específico, é recomendado contatar a família, porque a gente não sabe, porque tem muita gente que faz só chantagem. E a gente sabe quando é chantagem e a gente sabe quando realmente a pessoa está pronta para cometer mesmo o ato em si. Então, nesse caso, a gente deve contatar a família para que a família possa ficar atenta. E a gente sempre deve. Isso aí depende muito do psicanalista, porque tem psicanalista que vai falar assim: não, acabou a minha sessão, vou só fazer meu estudo de caso, fazer minha supervisão e acabou. Mas tem psicanalista que já, no caso, é lógico que não vai ser 24 horas, mas em situação de risco, ele já vai buscar esse acolhimento para evitar um mal maior. Na avaliação de imputabilidade penal, a psicanálise identifica a patologia e trauma do sujeito. Nesse caso aqui, a gente vai ver só o conceito do trauma, e geralmente, nesse caso, é quando ali o juiz quer saber com detalhes ali para até mesmo avaliar o que vai ser decidido quanto à pena do cidadão ali, do réu. E o setting forense, ele exige um foco diferente, que é a produção de laudo, mas isso é se você estiver no fórum. Porque geralmente, nesse caso aí, que é, no caso, o periciano, geralmente é onde que eu já mencionei antes. O juiz vai querer ali o, o laudo, né? Ele quer uma coisa específica, uma coisa a fundo. Lembrando que o meu parecer é, porque o psicanalista, ele não fecha laudo. E no caso, como tem muitos psicólogos que estão atuando como psicanalista forense, esse sim, ele já pode dar um laudo, né? E a gente tem que ter, pessoal, muito cuidado com essa questão de laudo, porque eu já vi casos aí que a pessoa foi diagnosticada não dentro da psicanálise, mas ela foi diagnosticada com psicose, estava tomando remédio para psicose e a pessoa não era psicótica, a pessoa só estava com depressão. Aí passou por um outro profissional, e o profissional, no caso psiquiatra, ajustou a medicação e a pessoa está super bem. Então, hoje em dia, liga computador, celular, e tem o Pai Google, e tem o Chat GPT, e não façam isso. Vamos procurar um profissional qualificado. E, bom, já deu o horário. Hoje ficamos por aqui. E lembrando, sim, que tem muita coisa ainda para se explorar. Hoje foi mesmo só uma pincelada, digamos assim. Tem coisas mais complexas que a gente vai estudar aí ao decorrer do curso. Leiam a apostila. Eu já procurei fazer assim de uma forma mais direta ao ponto, porque a apostila ficou um pouco complexa. Ela já entrou bem dentro ali da psicanálise forense, tem até um glossário ali, dicionário, para vocês lerem os termos ali, que de acordo com a apostila vão ter ali os termos dentro da psicanálise
e dentro do judiciário. Então, leiam a apostila e tem um questionário também bem legal para no final vocês fazerem e vamos juntos aí nessa jornada, porque tem muita coisa boa para quem tem um interesse nessa área. Então, vejo vocês na próxima aula.